bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje, nesse canal YouTube, com uma entrevista com o querido Matheus Leitão, filho de Miriam Leitão, que tem esse livro incrível, Em Nome dos Pais, um mini-doc onde ele narra a pesquisa sobre a prisão, sobre a tortura, sobre o silenciamento, inclusive, do caso que se passou com a mãe. A gente está recebendo ele, agradeço muito, Matheus, tua presença, tua abertura para isso, né? Num contexto que é de discussão sobre o que são políticas de memória, como a psicanálise, como a psicologia, ela pode dizer alguma coisa a respeito disso. E como, de certa forma, essa discussão está muito atrasada, não sei se você concorda, Matheus, no Brasil, né? O último país da América Latina a estabelecer uma Comissão Verdade, um país que recentemente meus alunos participaram, eu participei de um levantamento de escuta com familiares de pessoas que foram objeto de violência de Estado, né? E que foi até 2016, 2017, e no momento em que essa pesquisa, que teve apoio inclusive de fundos da Inglaterra, pesquisadores de todo o Brasil, no momento que a gente foi fechar essa pesquisa, a gente teve que ouvir defensores bolsonaristas que, bom, isso aqui não vai entrar, é melhor você tirar aquilo, né? Isso perturbou muito e mostrou ali no começo, né, do bolsonarismo que é muito difícil fazer política de memória nesse país. Matheus, por que você acha que nós estamos condenados a esquecer e repetir? Se é que há alguma, no teu entender, alguma especificidade nacional nessa matéria? Né? Bom, primeiramente, obrigado por me convidar, Christian. Obrigado, Lucas. Obrigado a toda a equipe. Prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que nos vê em casa. Eu percebo que esse é um assunto que eu mergulhei de uma forma muito profunda. Obviamente, eu estava, né, nessa busca familiar, mas eu parti de uma busca familiar para entender muito o que aconteceu no país mesmo, né? E não só na ditadura, né? Quando a gente fala de Comissão da Verdade, você sabe disso, né? Eles fizeram uma investigação sobre crimes cometidos pelo Estado entre 1946 a 1988. Né? Lá eles falam que tem 434 mortos e desaparecidos políticos no Brasil. Essa Comissão da Verdade nossa, que foi um avanço, na minha opinião, um avanço tímido, mas sim, um avanço, ele fala em 434 mortos e desaparecidos políticos. Mas se nós formos pegar, né, os números de fato, e formos pegar, por exemplo, investigações de colegas jornalistas, investigações de comunidades indígenas, por exemplo, 8 mil indígenas foram mortos na ditadura, e esses seres humanos, sabe-se lá por que não foram contabilizados. Além disso, tem 1000 ribeirinhos, provavelmente, né, um número que se cerca, mas é mais ou menos por aí, que foram também mortos pela ditadura militar. Né? E quando a gente pega 1946, a Comissão da Verdade, eles falam que dos 434 números oficiais, eles falam que mais de 400 aconteceram na ditadura. É óbvio que, se a gente for somar as mortes de fato da ditadura militar, nós vamos chegar quase a 10 mil pessoas no Brasil. E aí as pessoas, normalmente quando vem esse número, às vezes eu estou fazendo palestras e tal, as pessoas tomam um susto, né? Porque eles estão acostumados com esse número de 434 e uma cultura que tentou trazer uma mentira, uma falácia sobre o Brasil de que a ditadura não foi tão violenta. Se nós pegarmos o número das mortes no Chile, foram 3 mil, né? Se você pegar na Argentina, foram de 9 a 30 mil. Não se sabe ao certo porque né, não há muitas informações também, se apagou muitos documentos e tal. Mas lá houve uma justiça de transição nesses dois países, no Chile e na Argentina. Paraguai também é em torno, né,
tem um número de mortes aí contabilizado que é menor que esse do Brasil se nós formos para essa questão dos 10 mil. Isso nos coloca como uma das ditaduras mais violentas do Cone Sul, ou a mais, se esse número da Argentina for o menor. Eu não acredito que seja, eu acho que está muito mais próximo na Argentina desses 30 mil. De qualquer forma... Que estão, né, no memorial, que tem memorial. Os nomes ali no Rio da Prata, né? Exatamente. Se, né, nós colocarmos esse número de 10 mil, nós somos aí, né, das ditaduras do Cone Sul, a segunda ou a primeira mais violenta. E isso muda de figura. Por quê? Porque o Brasil tem essa cultura não só de violência do Estado, mas também de apagamento da sua própria história. Então, né, nós vamos para... A primeira grande violência cometida no Brasil foi contra os povos indígenas. A chegada dos europeus aqui mataram, dizimaram inúmeras etnias. Poucas sobreviveram, essas sobrevivem. Eu estou aqui todo paramentado com coisas dos indígenas do Vale do Javari, os Maiorunas, os Matis e os Curubo. Eu trabalhei muito também nessa área de investigação, né, dos crimes cometidos contra os indígenas, não só na ditadura, mas também após, nos governos civis que não resolvem essa questão da violência contra os povos indígenas, que eles têm sido, né, alguns têm buscado até um novo isolamento, né? Mas no governo Bolsonaro, por exemplo, a gente viu tanto que a violência foi cometida contra eles. Então, a primeira grande violência foi contra os povos indígenas, a chegada dos europeus, depois... Se estima o quê? 5, 4 milhões de pessoas, né? Uma cifra... que é muito difícil de ser contabilizada, mas é isso, eram valas comuns. E a gente viu isso também na escravização, né, e na diáspora africana, com a morte aqui no Brasil de inúmeras pessoas negras, né, que foram sendo assassinadas, muitas colocadas também em covas coletivas. Eu falo covas coletivas por causa disso, porque é a forma do apagamento também, né, de tentar... o Cais do Valongo foi descoberto recentemente. Ele mostra o tanto que o Brasil tem essa cultura, né, de destruição, primeiro de violência do Estado contra as pessoas, de uma forma muito... que passa também pela tortura e morte, né? É a tortura e morte das pessoas, não é só o assassinato, é a tortura e morte e ocultação de cadáver. E a gente chega na ditadura, que para mim é a terceira grande violência, se a gente for contar para esse número, se a gente for voltar para esse número de 10 mil pessoas. Porque além dessas 10 mil pessoas mortas, nós estamos falando aí de muitas milhares que foram torturadas e sobreviveram. O caso dos meus pais, Marcelo Neto e Miriam Leitão, que foram barbaramente torturados, mas sobreviveram, né, num contexto de muitos traumas, uma violência que, né, de fato, nos marcou de uma forma muito profunda, é inegável. Minha mãe estava grávida, tinha 19 anos, foi colocada em diversas situações, né, ela foi colocada nua na frente de diversos militares, né? Com uma cobra no escuro. Sim, foi. Eles passaram a mão no corpo dela, foram né, tirando a roupa dela de uma forma, bateram nela, chutaram o ventre dela. Ela estava grávida do meu irmão mais velho, Vladimir, né? E o pior momento, né? Esse pior momento foi o pior, que eles colocaram a cobra jiboia, em torno de 40 quilos, mas é um animal grande, bruto. Então, se você falar que eles tinham colocado, né, cobertores, né, nas janelas para que ela não pudesse ver nada, ela não sabe, era de dia, se era de noite, não sabe quanto tempo ela ficou ali, mas ela já estava nua, tinha 19 anos, né, e ela ficou estática. E esse momento de ficar estático dela é muito violento para ela, né? Então, assim, quando eu começo a ir atrás, em nome dos pais, depois de ter uma carreira nessa área de investigação sobre crimes da ditadura, em busca da verdade, memória e justiça, e eu sempre tento falar isso num contexto de que eu não gostaria de ter feito esse livro, eu não gostaria de ter feito documentário, né? Preferia que o Estado brasileiro tivesse me respondido quem foram essas pessoas, né? Não, isso aparece, né? Achei muito interessante como você introduziu uma dimensão de tempo, né, no documentário, os caminhos, as estradas,
que reproduziu o inferno que deve ter sido esperar meses por um papel, Sim. anos por uma autorização burocrática, né? Sim. Que eu acho que é o outro lado da violência que formou o Estado brasileiro, né? Sim. A violência administrativa, a dificuldade de você ter dados acesso à sua história. Exatamente. E eu queria entender a minha história. E eu chegava lá, eu não tinha lei de acesso à informação, mas era um governo civil, é isso que é tão absurdo, né? Essa é a cultura brasileira. Nós estávamos em governos civis. Após todas essas violências que nós sabemos que o Estado brasileiro perpetuou contra essas pessoas, e inclusive na ditadura, eu estava em governos civis, eu estava pedindo para ver os documentos dos meus pais, né? São inclusive as fotos deles presos, que eu não sabia que existia, eles nem lembravam, porque eles chegaram lá naquele momento de violência, eles não lembravam quando foram fichados, se contar tantos anos depois. Minha mãe tem um apagamento pela violência também, né? Contra ela e contra meu pai, que ficou sendo torturado barbaramente, passou para civis mais terríveis, né? Que eu conto no livro. Mas sim, assim, chegava lá e eu não recebia as informações que para mim eram fundamentais, e fundamentais para a minha vida, né? Então quando eu falo que eu não gostaria de fazer essa investigação, ela foi muito dolorosa. Ela foi de fato muito dolorosa. Para mim foi muito difícil ter que encarar essa negação do Estado civil, né? Presidentes civis, né? E eu chegava lá nos arquivos do Superior Tribunal Militar e dava de cara com a parede. Era isso que você está falando. É uma violência contínua, é uma violência que passa por várias questões, né? E até essa investigação enorme, né, que eu faço para descobrir quem eram os torturadores. Me conta uma coisa, porque a tua experiência, até pensando assim na dificuldade que você vem do jornalismo, né? Estudou em Berkeley, tem hoje uma coluna super lida na Veja. Como é que você, um pouco assim, o pulo do gato, conseguiu montar um documentário que ele, ao mesmo tempo, é claramente um documentário que mostra o que a gente na psicanálise chama de elaboração. Ou seja, não é ressentido, né? Ele não é um avivamento de ódio, mas o ódio vem, ele é representado. A tua cena de conversa com o traidor, né? O delator, é assim, obrigatória para quem quer escutar e lidar com traumas transgeracionais, né? A minha pergunta é assim, qual que é o pulo do gato para que isso pudesse acontecer no material objetivo, né, com a peça de arquivo histórico, e subjetivamente? Porque muitas vezes a gente recebe um aluno que quer dizer, não, quero falar da minha situação que eu passei X. E você diz assim, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim, porque a hora que você começa a se aproximar daquilo, tem uma força de repelência, uma força de retraumatização, que é... O que você acha que no teu caso, assim, você achou uma transversal, assim, que isso acho que é nítido, né? Funcionou no teu processo de reconstituição da tua história. Sim. E funcionou filmicamente, porque às vezes funciona para um lado e o filme ele é meio catártico, vamos dizer assim, né? Ou o livro, ou a peça, né? Eu estava num processo como eu era repórter. Eu era repórter e fazia reportagens sobre a ditadura militar. Então eu fui para a região da Guerrilha do Araguaia, eu vi... Pô, você não acredita, você vai na região da Guerrilha do Araguaia, pelo menos quando eu fui em 2004, tinha balas ainda, sabe? Cartuchos de bala. Eu achei o cartucho de bala, eu trouxe meu pai. Meu pai estava sendo preparado para ir para a Guerrilha do Araguaia. Meu pai, durante muito tempo, para ele foi uma elaboração muito forte pegar naquele cartucho, porque ele foi preso pouco tempo antes de ir para a Guerrilha do Araguaia. Estava sendo preparado, ele era estudante de medicina, né? Então, assim, eu fazia várias reportagens sobre o tema, eu entrevistei mulheres que tinham sido presas e torturadas grávidas, como a minha mãe. Eu entrevistei filhos que nasceram, por exemplo, uma pessoa igual o Vladimir. Tem um texto escrito na revista Época que era assim, torturado antes de nascer, porque ele foi o primeiro, a mãe dele estava grávida, né? Na ditadura, foi preso e torturado, saindo da guerrilha, inclusive, ela estava saindo da guerrilha, essa pessoa.
E o filho dela foi anistiado político e ganhou uma indenização. E eu escrevia, eu era o responsável por fazer as matérias, porque eu acabei virando especialista nisso. Então, torturado antes de nascer, eu ficava pensando no Vladimir, né? Eu ficava pensando na minha mãe, né? Ou então eu ia para a realidade do Araguaia e pensava, porra, meu pai poderia estar ali. Eu, se ele tivesse, provavelmente eu não estaria aqui. Então, tudo isso ia mexendo comigo no sentido de eu falar assim, mas porra, eu gostaria de investigar a história dos meus pais, porque assim, eu tinha uma questão para mim que era muito forte, era quem foram essas pessoas? Assim como eu acho que... Investigação criminológica, assim, vamos descobrir os autores. Eu quero saber os nomes. Minha questão era, eu quero saber os nomes dos torturadores, né? Eu tenho os nomes dos torturadores. Paulo Malhães, torturadores dos meus pais. Antônio Vanaí Pinheiro de Lima, torturador dos meus pais, está vivo. Mora tranquilamente hoje na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Uma casa ampla. E eu fui lá entrevistá-lo, dei de cara com uma pessoa que não se arrepende de nada e fala que tinha mais era que fazer isso mesmo. Inclusive com uma mulher grávida aos 19 anos. E faria de novo. Faria de novo. Que é diferente do delator, né? Sim. O delator, ele tem uma... olha, estava sendo ameaçado, se não fizesse isso... Ele tem um conflito moral entre a covardia e o heroísmo, né? O torturador, de onde ele tira? Pois é. Ele estava ali naquele momento, né? 2017, estava ali. Eu senti isso, eu sinto isso. Empoderado pelo discurso bolsonarista que estava nascendo e que a gente ia ver só tomando conta do Brasil, com essas viúvas da ditadura militar e da violência da ditadura militar de uma forma muito mais clara em 2018. Quer dizer, se fosse antes ele estaria envergonhado. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele foi sendo empoderado por esse discurso bolsonarista e do Jair Bolsonaro, que falou as maiores barbaridades, né? Sobre pessoas vítimas da violência do Estado brasileiro na ditadura militar. Então, eu tinha essa questão comigo, acho que para responder a sua pergunta, o pulo do gato era, eu tinha feito várias reportagens sobre diversas famílias. E eu teve um treinamento, teve uma formação assim para isso. Eu tinha técnica para fazer. Obviamente que meu coração doía em pensar em ir atrás dessa história dos meus pais, mas ao mesmo tempo tinha um questionamento, né, muito forte de minha parte, falar assim, mas por que... Se eu fiz isso em relação a outras famílias, encontrei até o corpo de um desaparecido político, a família do Epaminondas sempre me trata com muita deferência, alegria. Eu falei, porque se eu fiz tudo isso por em diversos casos da ditadura, por que eu não posso fazer isso pela minha família? E as pessoas no Brasil achavam que eu não deveria fazer, que eu não poderia fazer, porque eu estava envolvido emocionalmente, né? O jornalismo nos impõe essa coisa do distanciamento. Mas... em vários momentos eu tive acesso a pesquisas e mais importante delas em Berkeley com um professor chamado Lowell Bergman, que é um grande jornalista investigativo, e ele me mostrou um conceito que estava nascendo que lá nos Estados Unidos se chama self-journalism. A gente poderia traduzir de algumas formas, né? Autojornalismo, jornalismo de si. Autoficção na literatura? Será? Não Nesse caso não tinha muita ficção, mas era assim, esse jornalismo de si eu acho bonito, né? Aliás, quem me falou eu sempre chamei de autojornalismo, mas a Bianca Santana, minha namorada, ela fala que eu deveria chamar de jornalismo de si. Eu acho que ela está certa. Tá, no sentido da escrita de si. Sim, na escrita de si. E por que não chamar de jornalismo de si se eu estava de fato investigando o que aconteceu na minha história, entendendo a minha história, a história que o Estado brasileiro resolveu não me contar, apesar deles terem participado de uma forma muito violenta, né, contra os meus pais, enquanto o delator. Porque o delator era esse líder operário de esquerda, que atuava de uma forma muito firme na liderança daqueles jovens, né? Daqueles jovens que estavam ali. Pô, minha mãe tinha 19 anos, estava fazendo panfletagem, estava fazendo peças de teatro com versos de Castro Alves, que viveu tão pouco, mas deixou essa obra maravilhosa. Mas assim, eram coisas assim, greves estudantis. Sim. E isso ela transmite bem, né, no documentário, como ao mesmo tempo ela sabia muito mais do que ela podia pensar sobre o que ela estava fazendo e muito menos. Sim. Né? De pichar o muro, de manifestar-se contra aquilo, sem saber exatamente o que era aquilo. Né? Não, e a violência que caiu sobre ela é totalmente desproporcional àquilo que ela fez. Eu até poderia ler um trecho aqui. Claro. Esse trecho eu nunca li. Em nenhuma entrevista que eu dei ao longo desses anos, e esse trecho não sou eu que escrevi, tá? Esse trecho é ela, imagina, ela chega
meu irmão nasceu, ela estava grávida quando foi presa e torturada. Mas meu irmão nasce por né, a gente não sabe direito. Uma janela. Alguém, o que protegeu, tantos não sobreviveram, mas ele nasceu bem. E porque ela sai da prisão com 39 quilos. Imagina, uma mulher com 39 quilos no momento da formação do bebê ali, ela estava, né, nos primeiros meses da gravidez, até o quarto, quinto mês, quando ela sai, é o momento que você mais precisa de todo tipo de vitamina, de tudo. E ela estava lá isolada, sendo torturada, colocada em solitárias, né? Então, era muito difícil. E ela vai para a Justiça Militar para responder ao processo. Meu irmão já tinha nascido, ela deixa com uma irmã dela, que faleceu até ano passado, a Beth, que nós temos uma dívida enorme, porque ela cuidou de todos nós nesse período. É uma psicóloga, uma psicanalista também, e ela cuidou em todos os sentidos de nós. A irmã mais velha da minha mãe, Elizabeth Leitão, lá de Minas. Mas ela chega, enfrenta a Justiça Militar, aqueles juízes que estavam lá, e fala assim: fui torturada meritíssimo. E aí, ela dá o depoimento dela sobre a tortura, que quase todas as noites era submetida a interrogatórios rigorosos, tendo sido submetida aos interrogatórios completamente despida, recebia ameaças de que seu marido seria assassinado, que recebeu ameaças de sofrer pontapés em seu ventre, sendo que algumas vezes essas ameaças foram efetivadas, que as pessoas que procediam o interrogatório soltavam cães e cobras para cima da interrogada, que por vários dias ficou sem alimentação alguma, que em suma e finalmente a interrogada quer declarar perante o conselho que na verdade subscreveu o termo de declarações, mas exclusivamente porque temeu pela sorte do seu filho. Depois tem outro trecho, é isso, assim, que ela continua falando que foi torturada violentamente grávida. Isso aqui ela contou, e é a forma como a Justiça Militar registrou, né, a tortura que ela sofreu. Da Justiça Militar, isso foi parar no livro Brasil Nunca Mais, aquele livro famoso, feito pelos 3 religiosos, que foram condensando torturas sofridas por brasileiros nesse período da ditadura militar, e fizeram um livro histórico, né, que de fato transborda ali o tamanho da violência, porque você imagina, as pessoas tinham medo de contar na Justiça Militar a sua tortura. Poucas pessoas foram lá e falaram. Quando minha mãe decidiu falar, o advogado dela falou: olha, você pode falar, é corajoso, mas olha só, pode acontecer um problema. E o problema você pode voltar para a prisão por conta dessa sua denúncia. Isso quando? Qual que era a data? Isso já era em 74, né? Meu pai fica preso entre 72 até 74, 72 e 74. Minha mãe sai em 73, tem filho, né? Tem um filho e tal, e entrega o meu irmão para essa minha tia para poder ir para fazer esse depoimento e denunciar a tortura. Porque, né, era a forma como ela encontrou de enfrentar tudo aquilo também. Ela queria, de alguma forma, falar da violência sofrida, né? E tem um detalhe, né? Que quando você vê o Memorial Argentino, as mulheres grávidas são assinaladas enquanto grávidas. Né? Sim. E tem uma relevância, né? A gente está até falando sobre isso, de que a gravidez ela produziu efeitos, eventualmente, de agressivização no torturador, mas também naqueles que olharam para isso com alguma reticência, com algum senso de humanidade, vamos chamar assim, né? Sim, inclusive falam, né? Tem no meu livro e tem nos documentos militares, a minha mãe denunciando em outro trecho, falando: olha, eles falaram para mim o seguinte, o fato de você estar grávida não ameniza a sua situação aqui. Eles deixaram claro. Mas era salientado. Ela deu ciência aos seus torturadores, está escrito. Ela deu ciência aos seus torturadores que estava grávida. E eles falaram, a resposta foi essa: isso não ameniza a sua situação aqui. Então você vê. Essa é a turma da família, né? Hã? É a turma da família. É a turma que defende a família hoje em dia, que se coloca nesse lugar, né? E que, de certa forma, eles estavam, né, escondidos ali, envergonhados talvez por um tempo, né, nesses governos civis que discutiam de alguma forma. Mas eu volto a dizer, Cristian, acho que o Brasil sempre avançou de forma muito tímida as violências, né? Esperança Garcia
foi considerada pela OAB a primeira advogada negra, ela faz um relato muito forte que foi encontrado, né, em 1700, né, ela viveu em 1700, ela era uma pessoa escravizada. Eu não sei se a carta data de 1770, posso estar errado, mas ela dá ciência ao governador do Piauí de toda a violência que estava sendo cometida contra ela, inclusive contra filho. E ela vai mostrando ali que ela pode, você tem que ler a carta com muito cuidado, mas pode ter ali uma denúncia de estupro, né, sendo feita. Assim como minha mãe denuncia que tentaram estuprá-la na prisão. Inclusive esse homem que eu estive frente a frente com ele, o Antônio Vandeir Pinheiro de Lima. E aí, esse momento, frente a frente, né? Quer dizer, dilucidado o nome, tornado público, ele sabia. Como é que você lê esse momento do ponto de vista, claro, da transformação subjetiva, né? Para você, o impacto? E o que isso diz quando a gente torna isso público? Né? Quer dizer, como esse momento ele deveria criar algo como isso nunca mais. Né? Isso tem rosto, isso tem face, isso tem tangibilidade, né? Mas isso depende muito de como essa cena ela é montada, de como a gente lê, né, esse instante. É o instante da reparação, é o instante da retraumatização, é um instante do vi, mas agora não preciso mais saber. O que você me diz dessa... porque no teu documentário tem vários desses momentos, né? Você com teu pai, com sua mãe, com o delator, com o torturador, né? Eu acho que é muito duro você ver um homem que torturou seus pais naquela situação. Sua mãe grávida do seu irmão, ou seja, sua família inteira ali, né? Porque no fundo, meu núcleo familiar inicial é esse, né? Depois meu pai tem outro filho, minha mãe casa e tem, né, o filho do meu padrasto, mas essas coisas acontecem muito tempo depois, né? O meu núcleo familiar mesmo, ali primeiro, sou eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E eles estavam lá naquele momento, e eu encontrar esse homem, ele falando que tinha mais que torturar mesmo, que tinha mais que fazer, eu acho que essa é a profundidade da dor brasileira. Quando a gente estava falando lá atrás dos outros países, Brasil, Chile... A Alemanha, o do genocídio. Sim. Mas houve uma discussão da violência do Estado nesse lugar de justiça de transição, que passa também pela busca de uma pacificação e do perdão, né? Jacques Derrida... E reforma da polícia, do exército, da justiça, de todos que anuíram com isso, né? Jacques Derrida fala que perdoar não é esquecer, mas ter a vívida memória do mal cometido. Eu tenho a vívida memória do mal cometido e eu tive o desprazer de olhar no olho um homem que fez talvez ali o maior mal contra a minha família, e eu não senti vindo dele nenhum remorso, nenhum pedido de desculpas, nada, nenhum sentimento de que ele pode ter feito algo errado com aqueles dois jovens que estavam presos sob tutela do Estado brasileiro, num quartel do Exército que deveria proteger brasileiros e não torturar, matar e ocultar cadáver. E lá, naquele momento, ele me olha com esse olhar de: é isso mesmo, eu não tô nem aí. Se você é filho, quem quer que você está aqui, por que você está aqui, isso não me importa. E eu vou te falar, tinha mais era que fazer isso mesmo. Isso é uma retraumatização, na minha opinião. Por quê? Porque naquele momento eu senti que a democracia brasileira se fragilizou muito em não ter feito essa justiça de transição. Essa minha busca me leva para um lugar de retraumatização, no sentido de ver que, ao tanto que faltou o país ter feito essa justiça de transição. Nós temos nós temos a ponto de que, mesmo que ele não sentisse, ele devia falar outra coisa. Mesmo que ele mentisse, mesmo que ele dissesse, não, a cena social devia pressionar para que a gente não tivesse aí uma reprise invertida do Primo Levi, né? Isso isso um homem? É isso um humano, vamos dizer assim? Exatamente. E a verdade, nesse caso, me trouxe esse sentimento como o Brasil errou, né? Como o Brasil errou, né? Porque assim, e eu estava falando aqui das violências, né, no período da escravização contra os povos indígenas, e o tanto que nós passamos por essa questão de Chile, Argentina, Paraguai,
né? Mas todos esses países tiveram justiça de transição. A África do Sul sim, buscou essa questão do verdade, perdão. Justiça é verdade, né? Reparação Sim. é verdade. E lá no Chile, por exemplo, o Bolsonaro foi lá, começou a falar coisas a favor da ditadura, tinha um presidente de direita, o cara falou, ó, afasta-se Isso de não mim. é direito de expressão. Nós aqui não pensamos assim, o cara era de direita. Sim. O cara foi eleito com um discurso de direita, mas ele não aceita. Então, assim, há uma vergonha desse discurso. Então o Brasil vive esse fenômeno único de um filho de pessoas torturadas. Quando se fala em torturados, tem até o Dia Internacional, né, de solidariedade às pessoas vítimas de tortura e seus familiares. Por quê? Porque você como psicanalista... Isso vai capilarizando. Sim. Então, não são 10 mil, são... exatamente. É o neto, é o sobrinho, é o filho, né? Quer dizer, isso você acha que você individualiza. Ou você massifica, vala comum, Sim. e essa pessoa que foi prejudicada, então ela tem direitos e tal. É de fato um crime social. É um crime social. Sim. Vou te contar uma coisa para você comentar, que diz respeito a um dia muito especial na minha vida. Quando eu ganhei o Jabuti, em 2012. Sim. E tua mãe ganhou naquele ano. Sim, minha mãe ganhou. Eu tava com ela. A gente tava junto, então. Tava junto. E era aquela coisa de ninguém sabia quem ia ganhar. Eu acho que era não ficção e ficção. E daí chamaram ela e todo mundo ganhou a Miriam Leitão. Sim. E fez um discurso incrível. Sim, né? sim. E do meu lado, começou, não, ganhou a Miriam Leitão, mas ela era Globo. E eu falei, pra mim era uma personagem, assim, conhecia mais ou menos a história, né? E o outro do meu lado falou, não, é comunista. Também verdade, né? E daí começou assim, não, mas como é que ela ganhou? Se sim, se não, era a luta do país pela sua moeda. Sim, né? saga brasileira. A saga brasileira, né? E daí veio o burburinho e sim, assim, não, gostei do discurso dela, silenciou essa conversinha, mas muito depois eu vim a saber que ela foi torturada. Uhum. Ou seja, ninguém mencionou isso. Sim. Ninguém mencionou isso estava suposto na situação. Né? Era óbvio que aquilo fazia parte daquele momento que ela era uma retribuição, uma restauração, uma reparação que se fazia silenciosamente. Você lembra desse dia? Eu lembro, tava lá, né? Foi muito emocionante pra gente. A gente não tava esperando, de fato, foi uma surpresa para todos nós ali. Porque ela tinha ganhado o Jabuti de reportagem, depois tinha o livro do ano, né? Foi quando ela ganhou o livro do ano e, pô, pra gente foi, nossa, um momento assim, porque a gente sabe o quanto que ela, né, teve uma luta muito grande, uma mulher feminista muito forte, saiu deste lugar de muita violência, mas transformou. Ela não ficou, tudo que a direita, a extrema-direita, a ditadura queria que ela ficasse paralisada naquele momento lá da cobra. Mas ela saiu daquele lugar, né? E eu acho que o meu livro também não... que surge depois, acho que ajudou muito ela a elaborar coisas que ela tinha guardado, mas que não paralisaram ela, porque ela seguiu a carreira dela, é muito... né? Sempre muito firme e tal. Né? E viver com ele naquele momento foi muito gratificante, porque eu estava com meus filhos, né? Mariana e Daniel. Ela nunca usou isso. Ela nunca usou porque ela dentro de casa sempre falou muito uma coisa que é... Olha, meu filho, a gente... assim, para vocês aqui eu falo, né? E ela deu entrevistas para mim muito importantes, falando coisas que ela nunca tinha falado. Mas ela fala, né? Nós fomos barbaramente torturados, fomos profundamente marcados, mas nós sobrevivemos. Tem muita gente que não sobreviveu, muitos familiares de pessoas que estão desaparecidas até hoje, são crimes continuados, né? Eu sinto que a minha dor é menor, mas quando se coloca nessa coletividade, eu acho que é uma dor profunda só, que passa obviamente por essa dor dessa menina que estava ali aos 19 anos e passa pela dor de famílias como do Vladimir Herzog, né? Que não sabem quem foi que estava ali naquela tortura bárbara a ponto de matá-lo e fingirem um grotesco suicídio daquele, né? Então, assim, naquele dia do Jabuti, pra gente foi uma vitória muito grande. Recentemente, minha mãe foi eleita para a Academia Brasileira de Letras e a gente foi na posse, né? E a posse,
eu acho que também foi um sentimento assim, né? O Antônio Carlos Sequin, que poeta, ele fez o discurso, né, que recebeu ela na academia, tem toda aquela liturgia. E a gente estava ali no Petit Trianon, a família, eu estava, né, com meus filhos, né, a Bianca também ao meu lado, né, a gente, pô, junto, eu segurava na mão das duas, assim, porque para mim era tão forte aquilo, né, ver a Fernanda Montenegro lendo um trecho da violência que minha mãe sofreu na ditadura ali, mas o Antônio Carlos Sequin foi contando essa história e passou muito também por esse lugar da violência que ela sofreu, citou obviamente em nome dos pais, porque tem muitos relatos que ele trouxe de lá, mas ele foi construindo um lugar, assim, na minha opinião, de muita reparação a ela e de honra a ela, pela trajetória dela toda de escritora, porque ela tem os livros, né, e premiados, como você mesmo lembrou aqui, ela tem muitos livros, 16 livros, tem livros infantis, tem romance, tem não ficção, que é esse, o Saga Brasileira. Então, assim, ela tem uma obra literária grande, mas também tem uma força jornalística na carreira dela, né, que vai levando ela para esse lugar. Então, assim, ela, né, naquele momento, por mais que o Estado brasileiro não tenha nunca nos reparado, minha mãe não aceitou nenhum indenização, né? É a escolha Mas foi dela. Proposta, ela nunca quis procurar a indenização. Ela não pleiteou. Ela não pleiteou. Meu pai também não pleiteou. Tá. Eles não quiseram. Eu não julgo as pessoas que foram atrás. Eu acho importante. Eu falei para eles que eles deveriam repensar e pensar nisso. Mas eles nunca quiseram, uma escolha deles, né? Talvez fosse eu iria, né? Mas eles não quiseram, não fizeram, porque eu acho que é importante você ir dando essa tração contra o Estado também. Essas ações, elas vão colocando o Estado brasileiro, você vai repetindo a violência, e aí pelo menos o Exército, a Marinha Aeronáutica, que nunca pediram desculpas para o país, e nem para as pessoas, nem para as pessoas vítimas daquela violência, né? Como não há esse pedido de desculpa, você vai gerando um constrangimento ali, né? Você vai gerando um constrangimento, você vai tentando trazer essa tração do constrangimento, pelo menos. Porque a gente estava falando aqui, Cristina, eu acho que é muito importante, assim, da gente lembrar que é isso, assim, né? O Brasil vive um fenômeno único, porque não teve a justiça de transição, porque nós não temos essa coisa. Por isso que, quando eu chego na frente do torturador, eu recebo esse novo trauma, né? Porque eu, de fato, cheguei ali com o coração aberto. Eu cheguei mesmo. Eu estava com o coração aberto, assim. Obviamente que seria muito difícil, né? Um momento de reconciliação com ele, né? Eu não conseguiria, talvez, reconciliar. Eu consegui reconciliar com o delator, por exemplo. Exatamente. Eu consegui. Acho que não é, e esse talvez o pulo do gato passe um pouco por aí, não é um acordo de paz entre pessoas. Sim. Não é? É, de certa forma, a reconstrução de uma experiência possível. Sim. Né? E ele pediu desculpas, né? Pediu desculpas e tinha um tom. Se disse arrependido. Bom, fiz o que pude. Também fui torturado. Também fui torturado. Quer dizer, tem algo que eu acho que isso tem muito que ver com o nosso momento, né? De extrair uma potência, vamos dizer assim, reconciliatória que não seja esquecimento, que não seja a conciliação, inclusive, que graça institucionalmente no Brasil, que é uma conciliação onde o conflito não produz transformação, né? Ele produz apagamento e repetição. E aí a gente tem um fenômeno, Matheus, que talvez você possa comentar a partir da tua história da sua mãe, que é escutando essas famílias. Te falei desse projeto, né, que foi escutou pessoas no Brasil inteiro, onde a gente encontrou um fenômeno que é assim, pessoas que só conseguem falar de si a partir dessa experiência, né? Sim. Em que o maior evento das suas vidas está ligado a essa história, né? Então, tipo assim, entendo quando você fala assim, minha mãe não pediu a indenização do Estado, tem um certo silêncio, a gente não fala disso como uma espécie de proteção para... Isso pode catalisar a minha escrita de si. Sim. Isso pode me transformar num sobrevivente, numa sobrevivente onde... o que há de mais essencial para dizer de mim é isso que o outro me fez, né? Sim. Então é intrincado como você
como você protege isso, como você toma distância disso, sem que isso vire um silenciamento do pior tipo. A gente sabe, né? Silenciou, recalcou, não pode falar, vai voltar como violência. Vai voltar como violência contra si, contra o outro, vai voltar como retomada dos anos 60, revivendo, vamos dizer assim, o pior, né? Sim. É intrincada essa história do silêncio que transforma e do silêncio que nega. Sim. E isso eu vi na tua produção do filme, assim. Quando você falou, é um documentário, não tem ficção, não tem ficção no sentido, né, do como ser a invenção, mas tem um perguntar. Tem. Né? Tem olha, a gente não sabe direito como foi possível que isso e aquilo. Nesse perguntar tem uma abertura para a ficção, para o que poderia ter sido, para o que ainda pode vir a ser. E eu escutei uma ficção que, do ponto de vista subjetivo, é super importante. Eu gostaria, assim, que, por exemplo, numa eventual ficção, tivesse um pedido de desculpa, sabe como é que é? E estão fazendo o filme agora do Em Nome dos Pais. Bruno Barreto está fazendo, com a Maria Adelaide do Amaral fez o roteiro. Você pode anunciar aqui para nós a quem vai ser a atriz principal? Assim? Então, minha mãe, a Miriam Leitão, será feita pela Sônia Braga, na sua né? Tá sendo divulgado agora. E assim, vai passar muito por esse filho, né? Ainda em busca dos torturadores dos pais, de algum tipo de reparação. A escolha do silêncio também é muito engraçada. Eu estava entrevistando muita gente sobre esse tema, né? E estavam me falando, olha, o silêncio, quem tem direito ao silêncio são as vítimas. Isso. Quem tem o direito ao silêncio, de buscar esse silêncio, ou de escolher esse silêncio, são as vítimas. Ou de transmitir esse silêncio. Os algozes não têm direito ao silêncio. Eles não têm o direito ao esquecimento. Eles não têm esse direito de buscar esse lugar na história. Que é o crucial. Que é o que, né, a gente vê aqui no Brasil de uma forma muito clara. É óbvio, esse torturador, quando eu fui lá entrevistá-lo, ele estava claramente assim, vem cá, você acha que você pode vir aqui? É como se fosse assim, um absurdo você tá vindo aqui. Ele está empoderado também por esse lugar de que, olha, ninguém tem o direito de mexer comigo pelos crimes que eu cometi, não. Sim. E aí nós podemos entrar em outras discussões. Anistia. Que anistia foi essa? Né? Eu tenho uma discussão com a geração dos meus pais de embate, né, sobre a anistia. Eles falam, pô, você não estava lá direito, você tinha nascido, mas você não estava lá, você não sabe o que era, a gente precisava trazer de volta, sabe? É o medo, todo mundo tinha. Betinho precisava trazer de volta as pessoas que estavam no exílio, a gente precisava seguir a vida também, já que o Brasil não fez as coisas e tal. Mas esse grande acordo, e eu não coloco a culpa, obviamente, na geração deles, mas assim, eu acho essa lei de anistia, que foi o que nos colocou nesse lugar e que o Supremo Tribunal Federal, durante os governos civis, durante esse período de redemocratização, deveria ter revisto isso, e vergonhosamente não reviu, que é essa questão da lei de anistia. Eles não têm esse direito, os ditadores, os torturadores, né, essas pessoas que violaram os direitos humanos em prédios públicos, em carros do Estado, usando a força, a Polícia Federal. A Polícia Federal, que muitas vezes, aí hoje às vezes fica sendo elogiada pelo trabalho que faz. Era a Polícia Federal que prendeu meus pais, não foi? Foi a Polícia Federal que prendeu e levou para um exército. Então, assim, na minha visão, né, a gente tem essa questão, eu acho que é fundamental que você colocou, que é a questão do esquecimento. Quem tem esse direito ao esquecimento? Quem de fato no Brasil tem esse direito de esquecimento? Eu fico com um sentimento, às vezes, assim, de... quando as pessoas veem, poxa, trabalho incrível que você fez, né, pá, você descobriu, acho que é importante, foi muito fundamental e tal. Eu fico com o sentimento, poxa, eu acho que eu fiz uma coisa importante de fato. Mas, ao mesmo tempo, tem essa retraumatização, né, na minha opinião, que é esse lugar de você ver que as escolhas brasileiras nos levaram para além do histórico de violência do Estado brasileiro, nós temos essa escolha errada sobre o esquecimento e o apagamento que foi imposto também pelo Estado, das formas que você colocou tão bem aqui nessa entrevista. Olha, o que você me falou agora me lembrou muito
o que a Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, Sim. e que participou da Comissão da Verdade, escutando os massacres contra indígenas. Sim. Né? E como os indígenas estão totalmente despossuídos, vamos dizer assim, de articular os seus algozes. Sim. Né? De articular esse direito eu quero saber quem foi, eu quero um pronunciamento de quem fez, eu quero uma reparação do Estado. Né? Sim. Então, voltando, né, a reparação aos indígenas, a reparação histórica ao massacre no contexto da escravização, ela tem esse problema. Sim. Né? Quer dizer, quem vai ser o Mateus dessa experiência? Né? Aludindo ao tua posição, tua função ali nessa experiência. Porque se a gente não conseguir, aí a força da repetição... Né? E tem se repetido, na verdade. Porque assim, não é só a tentativa de golpe e o Bolsonaro falando todas aquelas coisas bárbaras durante todo o governo. Ele falou coisas horríveis o tempo todo. O tempo todo ele falava coisas terríveis. Na pandemia ele falava aquelas coisas bárbaras. Por quê? Porque o Brasil nunca fez esse processo de nós vamos enfrentar os crimes cometidos pelo Estado. Ele ficou cometendo crimes ali de uma forma muito clara, repetindo. Mas você falou uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar em uma pergunta, que é a violência policial no Brasil. A violência policial no Brasil, né? E eu estava ontem conversando, eu vou relançar o livro Em Nome dos Pais. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que teve um encontro ela teve uma relação amorosa com um dos torturadores dos meus pais, e ela vai ter um novo capítulo no livro, né, que eu vou falar dessa relação amorosa. Por quê? Porque essa mulher, ela foi namorada de um dos torturadores dos meus pais, mas eles acabaram se distanciando pela vida, né, e ele vai tocar a vida e vira esse torturador, e ela vai para a AP e começa a lutar contra a ditadura também. E ela conta o reencontro, ele vai atrás dela anos depois, na década de 90, para falar o tanto que como ele se sente em relação àquele período, e ela detonando ele, falando assim, você é uma vergonha, eu me arrependo de tudo que eu tive de relação com você e tal. Mas essa violência contra o povo negro, essa violência contra os povos indígenas, essa violência na ditadura militar, que se perpetua, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, a polícia contra a população negra. Sim, virando câmera para matar... E assim, as mulheres negras hoje no Brasil são as pessoas que são mães. Elas imaginam o terror delas de ver os filhos delas andando na rua com essa cultura de violência, né, que se perpetua. E que na ditadura eles tiveram ensinamentos de pessoas. Ela estava contando que esse torturador, né, essa pessoa que está me dando essa entrevista para esse novo capítulo Em Nome dos Pais, contando que ele aprendeu nos Estados Unidos a torturar. Ele teve ensinamento. Treinamento para torturar. E essa polícia que mata, tortura hoje em dia no Brasil, especialmente as pessoas negras, né, ela vem dessa cultura também de apagamento e de não reparação, para que a gente tivesse, né, no sentido de educar inclusive os agentes do Estado, que soubessem que há uma responsabilização. Eles sempre fizeram violência, nunca houve uma responsabilização muito clara, e muitas vezes a gente vê hoje a violência policiais que o cara vai ser preso lá no quartel, fica lá, enquanto as vítimas continuam. Então assim, o Instituto Vladimir Herzog, entendeu, faz um trabalho hoje que passa obviamente pela ditadura, mas passa também para essa cultura de violência de agentes do Estado por nós não termos feito essa reparação. Por isso que é tão importante essa fala que você falou, porque isso tem uma consequência na vida das pessoas prática hoje em dia, né? Não é só essa questão dos torturadores da ditadura que não foram punidos. Isso é muito grave, tinha que ter sido feito, mas é essa consequência também do dia a dia hoje. O Estado policial brasileiro, que é violento, especialmente contra a população negra, mas ele é violento. Se você for ver, e se você tiver em determinadas situações, eu tenho medo de policial. Sim. Eu não consigo ficar, eu fico morrendo de medo de policial. A iniciativa desse sujeito que diz, mato mesmo. Sim. Porque tem a violência envergonhada, tem a violência secreta, tem a violência, mas quando você chega no nível de dizer,
né? E de instituir esse dizer como algo que passa e que se naturaliza, né? Sim, e tudo bem, e quem vai me confrontar? Você está tendo a reprodução dessa, vamos dizer assim, a violência que começa aí vai terminar no pau de arara, vai terminar na impunidade para Carandiru e as chacinas sucessivas, em que no fundo tem uma enunciação ao fundo, que é e daí? E daí? Eu faço mesmo. Sim, exatamente. É minha prerrogativa. Isso é mesmo que o Estado tem que fazer. Dizer, mudar essa enunciação só mesmo com... Precisa um trabalho estético, precisa um trabalho de linguagem, precisa um trabalho... que é isso aí, cara. A refundação, acho que, do Brasil seria passar por todas essas violências, né? Mas de uma forma profunda. Eu acho que a gente, né, cometeu esses erros históricos desde a nossa fundação, né? A gente tem um histórico golpista também envolvendo as Forças Armadas. A gente tem esse histórico. Falta tecnologia, no sentido, vamos dizer assim, do texto. Falta isso aí que você está trazendo para a gente. Quer dizer, como é que faz história e ao mesmo tempo cria uma transformação que não é exatamente punitiva, ressentida, mas que estabelece muito claramente que tem coisas que não dá para tolerar mais. Sim, e não dá. Você fica vendo, assim, o Brasil não tem um museu. Pois é. O Brasil não tem um museu de discussão das violências do Estado brasileiro. Eu tenho um museu que eu fiquei muito impactado, ele é pequenininho lá no Rio, perto do Cais do Valongo, que é o Museu dos Pretos Novos, né? As pessoas escravizadas chegavam, e é por isso que eles são chamados de pretos novos, e eles chegavam muitas vezes doentes da viagem, não tinham sido, né, colocado naquela situação de tortura no navio e tal, e eles chegavam e foi descoberta ali aquela vala comum, e o Museu dos Pretos Novos ele é uma casinha, é bem pequenininho, você anda assim, no chão você consegue ver, porque eles encontraram essa vala. Sim, então tem os ossos assim, dá pra você ver, né? E olha o tamanho da violência que foi cometida contra a população negra, olha o museu que tem de reparação desse tamanho. O Brasil precisava ampliar tudo isso, trazer a violência contra os povos indígenas, a violência contra a população negra e a violência cometida pelo Estado brasileiro na ditadura, e ter uma grande discussão nacional de construção desses lugares também, porque esses lugares nos levariam a um sentimento de rediscussão e refundação também, e talvez até de repactuação em algum sentido, mas não dá para a gente ficar aceitando essa violência que a gente vê hoje no Estado brasileiro, né, na polícia, através da polícia, nos estados, em todos os lugares que a gente vê, não só aqui em São Paulo, a violência policial contra a população negra e a população em geral, é uma violência institucional, porque a gente nunca teve essa discussão, e a gente não foi no profundo do que está por trás dessa violência e por que é importante a gente não esquecer para reparar, né? A verdade, memória e justiça passa muito por esquecer para que nunca mais aconteça. E continua acontecendo justamente porque a gente não fez nada. Ou muito pouco. Querido, é isso aí. Tamo junto. Te agradeço. Eu que agradeço, pela obrigado. tua abertura, pelo teu testemunho, pelo teu trabalho, que, bom, daqui pra frente vem mais, vem o filme, e vem o seu novo livro. Sim. Eu acho que é disso que a gente precisa. Ouviu, gente? Isso que a gente precisa. Te agradeço demais. Obrigado.